Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2024. O título desta série de lições é O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista desta série de lições é o pastor Silas Queiroz. E chegamos hoje à lição de número 10, que tem por título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. O texto áureo está no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, e nos diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Já a verdade prática nos ensina, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles, no livro de Esther, capítulo 4, versículos do 5 ao 17, e o segundo texto, no mesmo livro de Esther, agora no capítulo 5, versículos do 1 ao 3, depois versículo 7 e versículo 8. Acompanhe a leitura, por favor, Esther, capítulo 4. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Agora, Esther capítulo 5. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei
apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na mão, e Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e meu requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. O primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. Segundo, considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu. E, finalmente, terceiro, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu usei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo, na descrição deste vídeo. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Nesta lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Ester em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Os irmãos notaram que, nesse trimestre, a estratégia utilizada pelo comentarista foi dividir as histórias, tanto de Ruth quanto agora de Ester, em pequenas partes para serem analisadas lição por lição. E nesta lição de número 10, nós trataremos justamente apenas da reação de Mardoqueu, quando ele tomou conhecimento da lei publicada ali na fortaleza, na cidadela de Suzã, e também da reação de Ester frente àquela grande dificuldade. Então, queridos, é uma parte muito pequena que precisa ser ministrada, assim, com bastante atenção, para que nós não entremos no tema, por exemplo, da próxima semana. Mas certamente o Senhor nos dará graça para que em tudo o nome dele seja glorificado. E nesta lição, conforme acabamos de mencionar, nós veremos qual foi a reação de Mardoqueu frente àquela calamidade que estava prestes a acontecer, e também a reação de Ester frente àquele grande desafio que lhe foi apresentado por Mardoqueu. O fato é, o Senhor Jesus Cristo afirmou que no mundo nós teremos aflições. E a diferença entre aqueles que vencerão e aqueles que sucumbirão ante as aflições está justamente na posição assumida diante dessas aflições, tribulações e perseguições. Quando o Senhor disse para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, significava, meus irmãos, ou significa que aqueles que seguirem a Cristo também alcançarão a vitória. Deus tem todos os recursos necessários para nos ajudar a que alcancemos a vitória. Glórias ao nome do Senhor para sempre. A palavra-chave para esta lição é livramento. Chegamos ao tópico 1 que nos diz: perigoso plano e o temor de Ester. Subtópico 1. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Meus irmãos, a situação enfrentada pelos judeus naquele momento da história era uma situação bastante crítica. Conforme já citamos em lições anteriores e acabamos de ler na introdução, havia sido decretado ou havia sido lançado um decreto que autorizava o extermínio de todos os judeus ali dentro das 127 províncias governadas por Assuero. E pelo que vemos na palavra de Deus, nenhuma lei emitida pelos medos e pelos persas poderia ser revogada. Isso significa que, uma vez que a lei foi outorgada, uma vez que a lei foi lançada pelo rei, ela necessariamente precisaria ser cumprida. Ou seja,
naquele período, naquela data estabelecida na lei, todos os judeus dentro das 127 províncias do rei Assuero seriam atacados, teriam a sua vida atacada, teria a sua vida correndo risco de morte, porque todas aquelas outras nações, aqueles outros povos, haviam recebido autorização do rei para matar, exterminar e se apossar dos bens de todos os judeus. Então imaginem a situação de desespero daqueles judeus, a situação, o sentimento de total vulnerabilidade daqueles judeus, de total desamparo perante aquele governo do rei Assuero, quando eles tiveram o seu decreto de morte, a data da sua morte, a ordenança para que fossem mortos, decretada pelo próprio rei daquela nação. Então realmente era uma situação bastante delicada, bastante alarmante para aquele povo. E a reação de Mardoqueu fez justamente a essa situação de risco, a essa situação onde a vida de todos eles estava em jogo. A Bíblia fala que Mardoqueu, quando soube daquele decreto, tirou as suas roupas, rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade clamando em altas vozes. E aquilo, meus irmãos, aquela ação de Mardoqueu de forma nenhuma era falta de fé, mas sim era uma forma de clamar a Deus, clamar por ajuda diante do Deus Todo-Poderoso. Não havia outra solução para os judeus. Não havia outra opção para os judeus. Porque, conforme mencionamos, uma lei decretada pelos medo-persas era obrigatória ser cumprida no prazo, no dia aprazado. Então, eles estavam com a morte decretada por parte do rei daquela nação. E Mardoqueu fez a única coisa que estava ao seu alcance: se humilhar e clamar ao único Deus que poderia salvar aquele povo. Do palácio, Ester soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Aqui, meus irmãos, diante da dúvida de Ester, ou diante da interrogação de Ester a respeito do que estava acontecendo com Mardoqueu, ela tentou ajudá-lo enviando roupas para que ele se vestisse. Mas, conforme nós acabamos de discutir, o problema ou a necessidade de Mardoqueu não era uma necessidade física, uma necessidade financeira, que ele não tinha roupas. Mas ele havia assumido uma posição de humildade, ele havia assumido uma posição não apenas de humildade, mas de humilhação diante de Deus Todo-Poderoso, clamando ao único que podia dar uma resposta de paz para os judeus. Então não tinha nada a ver com necessidade financeira, mas foi um posicionamento assumido, um posicionamento de humilhação assumido por Mardoqueu, na sua busca diante de Deus de uma solução para aquele problema. Ester precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver claramente que havia uma separação entre a vida dentro do palácio e a vida ali fora, nas ruas da cidadela ali de Suzã. Tanto que um decreto tão grave, tão importante, tão nefasto para os judeus, a notícia desse decreto não havia chegado ali dentro do palácio onde Ester habitava, ali com as pessoas que estavam servindo a ela. Então isso nos mostra que havia realmente uma grande separação entre a vida normal das pessoas ali na cidadela de Suzã e a vida dentro do palácio, a ponto de Ester não ter tomado conhecimento imediatamente do que estava acontecendo na cidade, a ponto de ela precisar enviar Ataque para conversar com Mardoqueu, para tomar conhecimento dos fatos que estavam ocorrendo ali naquela cidade. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Ester. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem da matança emitida pelo rei. Aqui o comentarista fala algo que é bastante interessante. A ação de Mardoqueu não visava sensibilizar Ester.
A ação de Mardoqueu buscava sensibilizar a Deus. A humilhação dele estava direcionada ao Deus que tudo pode. E não a Ester, que era a rainha, não a Ester que, humanamente falando, talvez pudesse fazer alguma coisa. Inclusive, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos informa ou nos diz que quando era normal essa questão de vestir-se de pano de saco e cinza, justamente num sinal de humilhação e submissão ao Deus Todo-Poderoso. Então, em resumo, a ação de Mardoqueu não tinha por objetivo chamar realmente a atenção de Ester, mas sim chamar a atenção do Deus Todo-Poderoso. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Ester era uma peça-chave que seria usada por Deus para trazer livramento ao seu povo. Sendo assim, era de muita importância, de suma importância, era imprescindível que ela não apenas tomasse conhecimento daquela lei, mas principalmente que fosse impactada pela urgência daquela situação e que através desse impacto causado por aquilo, ela se sentisse motivada a agir, a sair da passividade e agir de forma ativa no caso. Ela realmente seria obrigada a agir, não por vontade própria, mas sim como sendo um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou a seus discípulos que não o deixassem só. Meus irmãos, infelizmente está cada vez mais difícil de se encontrar pessoas de confiança, com quem possamos abrir o coração e compartilhar as nossas necessidades. Mas a Bíblia diz que quando nós não encontramos uma pessoa para nos ajudar, para nos trazer consolação, o próprio Deus pode executar esta função, pode ocupar esta posição de trazer consolo ao nosso coração. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Vamos ler o que Paulo escreveu ali na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, na Almeida Revista e Corrigida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Vejam então que Deus ocupa o primeiro lugar no que diz respeito àquele que pode nos consolar de uma forma mais completa. E nós, através dessa consolação recebida da parte de Deus, podemos também consolar outras pessoas. Mas é importante, meus irmãos, nós entendermos que consolar ou levar um consolo para alguma pessoa está diretamente ligada a ter uma vida de justiça, uma vida de retidão e uma vida de verdade diante de Deus e dos homens. Ninguém vai se abrir com alguém que essa pessoa não confie. Então, para que alguém se abra conosco e conte as suas necessidades, as suas dificuldades, nós precisamos ser pessoas de confiança, querido. E conforme acabamos de mencionar, isso está cada vez mais difícil de se encontrar. Mas que o Senhor possa dar graça a cada um de nós. Que cada um de nós possa ser esta pessoa de confiança. Que as pessoas olhem, que as pessoas analisem e as pessoas sintam-se à vontade de abrir o coração para nós e contar as suas necessidades, porque vem na vida de cada um de nós as virtudes daqueles que servem a Deus com sinceridade. Queridos, que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas ações. Subtópico 2, um obstáculo real. Por intermédio de Ataque, Mardoqueu deixou Ester informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe, inclusive, uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Meus irmãos, a Bíblia não é clara nesse sentido, ou na realidade a Bíblia não nos informa nada a esse respeito, mas não é difícil nós crermos que
Depois que Mardoqueu tomou aquela posição de humilhação e de buscar ao Senhor em humildade, em estado de humilhação, não é difícil nós imaginarmos que o Senhor possa ter inspirado Mardoqueu a confrontar a rainha Ester para que ela se deixasse ser usada por Deus para trazer livramento para o seu povo. Notem que, possivelmente, até que aquela necessidade surgisse, talvez Mardoqueu não estivesse entendendo o porquê daquela exaltação de Ester. Afinal, aquela jovem não tinha nada, vamos dizer assim, que pudesse chamar a atenção de ninguém a não ser a sua beleza. Ela não era de família rica, ela não tinha amigos influentes, ela simplesmente foi pega pelo próprio Deus e elevada à condição, à posição de rainha. E talvez até aquele momento Mardoqueu não entendesse o porquê desse fato ter ocorrido ali com a sua prima. Mas quando surgiu essa grande necessidade, quando surgiu essa grande urgência ali em relação ao extermínio do povo judeu, talvez o Espírito Santo tenha destravado a mente de Mardoqueu e tenha o feito entender que Ester havia sido elevada àquela posição justamente por conta da presciência do Deus Todo-Poderoso, para que ela pudesse ser usada por Deus para trazer livramento para o seu povo. Então a postura de Mardoqueu neste caso foi justamente cobrar Ester para que ela se posicionasse corretamente em relação às expectativas do próprio Deus para com ela. Inclusive, Mardoqueu cita essa questão. Quem sabe você está ocupando este cargo justamente por causa de um momento como este. Então vejam, meus irmãos, que possivelmente Mardoqueu, inspirado pelo Espírito Santo, acabou entendendo o modo de trabalhar de Deus e acabou apresentando esta cobrança ali para sua prima, para a rainha Ester. Mas havia um grande obstáculo. Ester respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Meus irmãos, conforme o comentarista pontuou, essa lei visava trazer proteção ao rei, principalmente no que diz respeito aos traidores. A própria Bíblia Sagrada nos traz exemplos de pessoas que foram mortas enquanto estavam dormindo, enquanto estavam ali sentadas no seu trono por pessoas que traíram ali a confiança do rei. Então, provavelmente, possivelmente, esta lei que existia ali entre os medo-persas tinha esse objetivo de trazer uma proteção maior ao rei contra traidores. Mas um outro ponto que os teólogos tocam a respeito desta lei era justamente deixar clara uma separação entre a realeza e o povo comum ali do reino de Assuero. Ou seja, essa dificuldade de acesso entre o povo ao rei tornava o rei, assim, vamos dizer assim, as pessoas que faziam parte do reinado mais especiais. Aquela história de que, olha, isso daqui é só para uma elite, esta posição, este lugar, este convívio, essas pessoas são somente para aqueles mais nobres, aqueles diferenciados, justamente para trazer um pouco mais de pompa para o reinado, para o reino, para o governo de Assuero. E um outro ponto a ser mencionado é que esta regra, essa lei era tão rigorosa que nem mesmo a rainha tinha livre acesso ao rei. Se a rainha quisesse se aproximar do rei no momento inapropriado, ela poderia facilmente perder a sua vida. E era nessa situação que Ester estava envolvida naquele momento. Fazia 30 dias que ela não era chamada ali para estar junto com o rei, o que representava um grande desafio na cabeça da rainha. Subtópico 3, autoritarismo e morte.
o que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Ester. Aqui, meus irmãos, esta informação precisa ser buscada na história. Segundo os historiadores, Assuero foi morto como resultado de uma conspiração, de uma traição, conduzida pelo comandante da guarda real, com a ajuda de um eunuco que trabalhava ali dentro do palácio do rei. Vejam então que mesmo toda aquela segurança, toda aquela lei, toda aquela rigidez de exigências não poupou a vida de Assuero, ou seja, ele foi morto por causa de uma traição. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado sua morte anos antes, conforme nós já tratamos em lições anteriores. 2 guardas que ficavam ali na porta do palácio elaboraram um plano para tirar a vida do rei Assuero, porém esse plano chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que acabou informando ao rei a respeito desse plano através de Ester, e conforme nós já estudamos em lições anteriores, esses 2 guardas acabaram pagando com a própria vida. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. Meus irmãos, ditadores são aquelas pessoas que assumem o controle total de um país, normalmente através de meios não democráticos. Mas no caso dos reis daquele período, o seu governo não poderia ser considerado como ditadura, porque apesar de eles deterem todo o poder em cima, a respeito ali do povo, poder de vida, poder de morte, poder para fazer o que quer que seja, normalmente os governos destes reis eram considerados legítimos e muitas vezes até governos divinos, ou seja, eles estavam ali pela vontade de Deus. Então, é um pouco diferente você comparar uma ditadura com uma monarquia, principalmente naquele período. Mas, observando então o caso pela ótica do comentarista, realmente, mesmo não podendo ser chamada de ditadura, o governo ali de Assuero certamente trouxe muita insatisfação para muitas pessoas, porque, conforme acabamos de mencionar, os reis, naquele período, eles detinham todo o poder sobre a vida dos seus súditos. O rei podia mandar matar, o rei podia exaltar, o rei podia abater, o rei podia confiscar terra, ou seja, o rei podia fazer o que quer que fosse com o seu povo, sem prestar contas a ninguém, humanamente falando. E certamente esse tipo de ação pode ter gerado muita insatisfação, muita ira, muito, vamos dizer assim, sentimento de desconforto na vida de muitas pessoas que levaram ao, vamos dizer assim, poderia conduzir ali ao desejo de tirar aquela pessoa do poder, muitas vezes até tirando-lhe a própria vida. A mansidão nos livra de muitos infortúnios e, quando atacados, Deus é a nossa defesa. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz uma comparação entre as ações do rei e as ações que um cristão, um servo do Senhor, precisariam tomar. Na realidade, quando olhamos para o servo do Senhor, nós precisamos entender que cada um de nós, chamados cristãos, precisamos seguir as pisadas do nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré. E quando falamos de mansidão, o Senhor Jesus Cristo próprio menciona que ele é um exemplo neste quesito. Na realidade, o Senhor é exemplo em todos os sentidos, mas especificamente em relação à mansidão, o Senhor nos convida, nos chama e nos fala claramente que ele, enquanto homem, enquanto estava aqui na terra, foi um homem humilde que serve como exemplo para cada um de nós. Leamos o que o evangelista Mateus escreveu ali no seu capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Vinde a mim, aqui o Senhor Jesus Cristo falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou o quê? Manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós, como cristãos, precisamos ter a mansidão de Cristo desenvolvida na nossa vida. O Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, estamos num processo de aprendizado contínuo, aprendendo com Cristo todos os dias, incluindo aí aprendendo a mansidão, aprendendo também a humildade, aprendendo também a obediência, para que a cada dia, queridos, possamos nos tornar mais e mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora ao tópico 2, Mardoqueu convence Ester. Subtópico 1, confiando na providência divina. Ester apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Ester. Meus irmãos, aqui há um ponto interessante a ser mencionado, porque, pelo que a Bíblia nos fala, a data de extermínio dos judeus estava marcada 9 meses depois daquela data em que nós estamos tratando aqui do problema. Então, teoricamente, haveria 9 meses antes daquela tragédia acontecer com os judeus. E alguém poderia pensar, bom, ainda temos 9 meses para resolver esta situação, ainda temos 9 meses para tentar traçar uma estratégia para que o povo não sofra este extermínio. Mas não foi o que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu, a partir do momento em que ele soube daquela situação, ele não perdeu nem um segundo. Ele já imediatamente rasgou as suas vestes, imediatamente já começou a buscar a Deus, já se humilhou, já vestiu pano de saco, jogou cinza sobre si e já começou a clamar e já começou a usar todos os seus esforços para achar uma solução para poupar a vida dele e também do seu povo. E conforme nós acabamos de ver ali nas suas conversas com Ester através do eunuco Ataque, Ester quis meio que se eximir de alguma responsabilidade, apontando ali uma dificuldade, inclusive até um risco de morrer, um risco de ser morta, se ela se apresentasse diante do rei e o rei não tivesse misericórdia dela e estendesse para ela o seu cetro de ouro. Ou seja, Ester estava correndo um risco de morte ali. Mas a resposta de Mardoqueu foi, conforme já comentamos, ele apontou para Ester justamente, ou falou para Ester justamente que provavelmente ela havia sido levada para aquela posição justamente para ser, naquele momento, um instrumento de Deus para livramento para o povo de Israel, para o povo judeu. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição, por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Ester não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Meus irmãos, mesmo Ester não tendo revelado a ninguém até aquele momento de qual povo ou a qual povo ela pertencia, se ela se omitisse em agir, certamente chegaria um momento em que o seu povo seria revelado e sobre a vida dela haveria ali uma sentença de morte também, porque conforme nós mencionamos, uma lei decretada, publicada pelos medo-persas, não poderia ser revogada. Notem também que, como mencionamos, Mardoqueu deixou claro para Ester que no seu entendimento a rainha ou a sua prima havia sido elevada à posição de rainha justamente para ser usada como instrumento de Deus no livramento do seu povo naquela ocasião. Mas, queridos, conforme todas as coisas na nossa vida, nós temos liberdade de escolha. Ester poderia ter assumido
reforçado aquela condição de recusa em comparecer diante do rei, ela poderia ter feito isso. Assim como nós, queridos, todos nós temos liberdade de escolher aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós não queremos fazer. Todos nós podem exercer aquilo que a teologia chama de livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então Esther poderia escolher não atender vamos dizer assim, ao requisito, ao chamado, à exigência até de Mardoqueu. Mas o próprio Mardoqueu disse, olha, se você se omitir, se você decidir não lutar pelo seu povo, o Deus Todo-Poderoso vai abrir uma outra porta, vai enviar socorro de um outro lado, vai criar uma outra situação de socorro. Mas você vai perecer porque você se recusou a fazer a vontade de Deus. Podemos entender que essa resposta de Mardoqueu causou um grande impacto sobre a vida de Esther, a ponto de levá-la a decidir, a arriscar a sua vida para fazer aquilo que era correto diante de Deus e diante dos homens. Mas é preciso ficar claro, queridos irmãos, que Esther não foi a salvadora, não foi ali a libertadora dos judeus. Ela foi tão somente um instrumento usado por Deus para trazer livramento para o seu povo. Quem agiu foi Deus usando a vida de Esther. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que o nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Queridos, essa é uma situação óbvia, porém é uma situação que precisamos repetir e repetir sempre que necessário. Nossa confiança precisa estar em primeiro lugar na pessoa de Deus. O profeta Jeremias nos traz uma exortação profunda e grave a respeito de confiarmos em homens ao invés de depositarmos a nossa confiança em Deus. Vamos ler o versículo sugerido pelo comentarista, Jeremias capítulo 17, versículo 5, vamos ler a Nova Versão Transformadora. Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Ou seja, Jeremias está dizendo, olha, todo aquele que coloca a sua confiança no homem, ao invés de confiar em Deus, é um maldito. Ou seja, a pessoa está atraindo maldição para a sua vida. Essa questão, queridos, é muito grave, mas é real porque é a palavra de Deus quem está dizendo. Subtópico 2, primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Percebam, meus irmãos, o posicionamento de Esther diante de um problema que inicialmente seria insolúvel. Por se apresentar diante do rei sem ser chamada, ela estava correndo risco de vida. Ela estava correndo o risco de ser morta se Assuero decidisse não aceitar que ela se chegasse junto dele ou que ela se apresentasse diante dele. Então, ela estava numa situação de vida ou morte. E diante de uma situação tão grave quanto essa, Esther, provavelmente inspirada por Deus, decidiu fazer o que era mais correto naquele momento. Buscar a Deus, mas não era uma busca a Deus tradicional, uma busca a Deus normal. Era uma busca a Deus com sacrifício, com jejum. E não era um jejum de 6 horas, não era um jejum de 12 horas, não era um jejum de 18 ou de 24. Era um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Ou seja, ela tomou uma decisão muito radical no sentido de ela usou uma das armas espirituais mais poderosas para buscar a orientação de Deus, que era justamente o jejum. Quando acompanhamos as nossas orações
com o jejum, essas orações se tornam muito mais potentes diante do Deus Todo-Poderoso. E notem aqui que eram 3 dias sem comer e sem beber, que podemos classificar como um tipo de jejum dos mais rigorosos, queridos. O homem, entenda o seguinte, o homem pode se abster de comida. O homem pode, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, ficou 40 dias sem comer. Mas sem água, o homem no máximo pode suportar até 3 dias. Mais de 3 dias de jejum sem água, sem beber água, pode levar o homem inclusive a óbito. Significando então que um jejum de 3 dias sem comer e sem beber é um jejum muito, vamos dizer assim, muito radical, muito forte, que só deve ser feito, só deve ser, como é que eu posso dizer assim, só deve ser justamente um recurso a ser utilizado somente em situações muito graves, porque mais do que 3 dias sem tomar água pode prejudicar a nossa saúde grandemente. Mas aquela era uma situação desesperadora, aquela era uma situação de grande necessidade. E Esther, novamente repetindo, provavelmente inspirada pelo Espírito Santo, ela decidiu fazer aquele sacrifício pesado, 3 dias sem comer e sem beber, é um sacrifício pesado, justamente buscando a resposta do Deus Todo-Poderoso para aquele problema enorme, que era justamente o risco que ela corria de perder a sua vida por tão somente se apresentar diante do rei Assuero. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Conforme acabamos de mencionar, era uma situação de bastante necessidade, bastante gravidade. Esther poderia perder a sua vida tão somente por se apresentar diante de Assuero. Ou seja, ela precisava da ajuda de Deus para tocar no coração de Assuero, para que ele decidisse aceitar que a rainha se aproximasse dele, aceitar que a rainha se apresentasse diante dele. Ela não poderia ir nesta batalha, queridos irmãos, contando justamente com armas carnais, com armas naturais, a sua beleza, o seu corpo, a sua simpatia. Não, ela não poderia contar com seus atributos naturais, atributos humanos para batalhar esta guerra. Ela precisava da ajuda do Todo-Poderoso para poder sair vitoriosa nessa grande batalha. Foi por isso que ela pediu, que ela mesma assumiu a posição de jejuar 3 dias sem comer e sem beber e pediu para que todos os judeus que estavam ali morando na cidadela de Suzã a acompanhassem nesse propósito. Imaginem, todos os judeus jejuando sem comer e sem beber por 3 dias, juntamente com Esther e as moças que a serviam ali dentro do palácio. Meus irmãos, aquilo foi um movimento, aleluia, foi um movimento espiritual enorme, tremendo, que certamente moveu as mãos de Deus no céu e destruiu as fortalezas de Satanás na terra, para que a vontade do Senhor fosse cumprida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna. Meus irmãos, essa questão de secularismo, esse secularismo é justamente uma doutrina que ignora todos os aspectos espirituais na condução da nossa vida, exaltando, ou seja, dando importância unicamente à nossa capacidade humana e secular. Então, isso que é secularismo. Eu posso, eu aconteço, eu que faço, eu que consegui, eu que ganhei, eu que venci, eu que fiz, enfim. Volta todas as, vamos dizer assim, as motivações e todo o resultado daquilo que se é alcançado pela capacidade própria. Isso é o secularismo. Já o materialismo, ele envolve o quê? Eles desprezam as coisas espirituais
e se concentram justamente naquilo que se pode ver, naquilo que se pode apalpar, naquilo que se pode entender, desprezando completamente a questão espiritual, assim como o secularismo. Na realidade, o materialismo, ele se concentra naquilo que se pode ver, e já o secularismo se concentra na capacidade humana para resolver os problemas, para alcançar sucesso, por exemplo, desprezando totalmente a ação de Deus, o reino espiritual e tudo mais que envolve as nossas vidas. E as pessoas que são adeptas do secularismo e também do materialismo são pessoas que não acreditam na ação de Deus sobre a vida dos homens. Essas pessoas acreditam que elas mesmas são responsáveis pelo seu sucesso, são responsáveis por todas as coisas e, diante de uma dificuldade, elas mesmas são responsáveis por achar a solução e resolver aquele problema, se esquecendo ou ignorando completamente a presença do reino espiritual. Mas, conforme o comentarista pontuou, essas doutrinas ou esse modo de vida são completamente ilusórias. Por quê? Porque não é porque alguém nega a existência de Deus que Deus não exista. Não é porque alguém negue a existência do mundo, do reino, do mundo espiritual que ele não exista. Não é porque alguém negue a existência do inferno que, se essa pessoa não aceitar a Cristo, ela não vai para lá depois que morrer. Então, irmãos, a negação de alguma coisa não significa que aquela coisa não exista. Então, se uma pessoa nega a existência de Deus, nega a existência do pecado, nega a existência do inferno, isso não vai mudar nada no reino espiritual. Essa pessoa simplesmente está sendo enganada pelo inferno, está sendo enganada pelas suas próprias ideias, está sendo enganada por sua própria ignorância e no final dos tempos, ela não vai poder alegar diante de Deus, Senhor, eu não sabia. Por quê? Porque a Bíblia diz que até a natureza testifica da presença e da existência de Deus. Até as coisas que nós estamos vendo, que foram criadas pelo próprio Deus, elas pregam, elas testificam que existe alguém maior por trás de todas as coisas. E que alguém maior seria esse? Justamente o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Então essas pessoas que estão vivendo nessa situação do materialismo, do secularismo, do ateísmo, são pessoas que lá no juízo final não terão desculpas nenhuma diante de Deus. Por quê? Porque a natureza já está testificando a existência de um Criador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sob tópico 3, confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Meus irmãos, conforme nós já acabamos de citar, Esther sabia que ela estava diante de um grande desafio. E como o comentarista mencionou aqui, confiar em Deus não é tentá-lo, significa o quê? Que ela não deveria se apresentar diante do rei contando simplesmente com uma confiança, com uma possível confiança em Deus. Ela precisaria se preparar para aquela ação, ela precisaria se preparar para aquele encontro, porque conforme mencionamos, ela corria o risco de morte ali. E a Bíblia nos instrui, queridos, que a oração acompanhada de jejum faz com que Deus se mova em nosso favor, ou seja, se mova para atender às nossas orações. Vamos ler o que está ali no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 23, na Almeida Revista e Corrigida. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, pela versão Almeida Revista e Corrigida, eles jejuaram e oraram, pedindo algo para o Senhor. E Deus, motivado pela oração acompanhada de jejum, se moveu em direção a eles para lhes conceder aquilo que eles haviam pedido. Então, queridos, enfrentar um desafio sem a devida preparação, segundo o nosso comentarista, isso significa tentar a Deus. Não é que porque Deus prometeu alguma coisa para nós que nós não precisamos nos preparar para aquilo. Todos os grandes desafios espirituais requerem, demandam uma preparação espiritual também.
E foi justamente isso que Esther fez. Ela se preparou para aquele grande desafio ali de comparecer diante do rei, justamente com as armas que ela possuía, que ela conhecia: jejum e oração. E Deus, conforme aconteceu com Esdras, Deus se moveu também em direção ao seu povo, levando ou concedendo a vitória que eles necessitavam. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. Perecendo, pereço. Aqui, meus irmãos, chegamos em mais um ponto importante. A Bíblia nos diz que nem sempre Deus responde da forma como queremos a todos os nossos pedidos. Esther assumiu ali uma posição de humildade, como é que nós podemos dizer? Fazendo aquilo que lhe era, vamos dizer assim, possível fazer naquele momento, que era jejuar, que era orar, que era pedir a Deus que tocasse ali no coração de Assuero para que Assuero a aceitasse. Mas que ela também estava disposta a morrer caso aquela questão não fosse da vontade de Deus. Para algumas pessoas, isso pode ser muito desconfortável. Mas por que eu vou orar a Deus e me sacrificar jejuando e orando por 3 dias, sendo que Deus pode se recusar a fazer aquilo que eu estou pedindo? Queridos, a nossa obrigação é orar e pedir a Deus. Se Ele vai responder no sentido, se Ele vai atender o que estamos pedindo, está completamente com Ele. Ele é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser conosco. Nós somos simplesmente servos, nós somos simplesmente instrumentos usados por Ele. Inclusive, a Bíblia menciona que o próprio apóstolo Paulo teve uma oração sua recusada pelo próprio Deus. E algumas pessoas podem pensar, mas como assim Paulo teve uma oração recusada pelo próprio Deus? Paulo era íntimo do Senhor. Paulo viu Cristo face a face, Cristo se apresentou para Paulo, Cristo ensinava as doutrinas para Paulo e, no entanto, Deus recusou uma oração de Paulo? Sim, Deus recusou uma oração de Paulo para mostrar justamente que Deus é o soberano. Muitas vezes nós não compreendemos, queridos irmãos, as coisas no seu todo e Deus é aquele que sabe tudo. Então, muitas vezes, podemos fazer uma oração que não está de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. No contexto desta palavra, meus irmãos, Paulo estava contando a respeito do que nós comumente chamamos de espinho na carne. Ele recebeu, ou ele tinha ali na sua vida alguma coisa que causava bastante desconforto. Ele mesmo disse, que era um servo de Satanás, um espírito de Satanás que o esbofeteava, ou seja, ele estava ali numa situação de bastante desconforto e ele orou 3 vezes para Deus, para que Deus o livrasse daquela situação de desconforto. E a resposta de Deus foi: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, a minha graça te basta, Paulo. Você tendo a minha graça, você vai conseguir seguir mesmo debaixo dessa dificuldade, mesmo debaixo deste problema. Então, queridos irmãos, Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas. A nós cabe buscar, a nós cabe jejuar, a nós cabe pedir, mas a resposta está totalmente debaixo da soberania de Deus. Deus sempre faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Deus sempre exerce a sua soberania, ou seja, a sua vontade precisa ser cumprida porque Ele é Deus. A nós, seus servos, cabe tão somente aceitar as decisões do Todo-Poderoso. Foi por isso que Esther disse: ok, eu vou fazer o necessário para me apresentar diante do rei, aquilo que estiver ao meu alcance. Mas se não for da vontade de Deus e eu precisar morrer, simplesmente eu morrerei. Glórias ao nome do Senhor. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Aqui
O comentarista está falando de Ananias, Misael e Azarias, que comumente são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ou seja, eles decidiram morrer ao invés de trair a confiança do Deus Todo-Poderoso. Em nossos dias, são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo, entre aspas, na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Conforme acabamos de mencionar, queridos. Deus é o soberano. Ele é quem manda. Nós somos apenas cacos, somos apenas barro, somos apenas servos, somos apenas instrumentos na mão de Deus. Não temos condição e muito menos autoridade para, como os seguidores da teologia da prosperidade pregam por todos os cantos. Não, nós temos que colocar Deus na parede, nós não temos nada. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nós temos que aceitar aquilo que Deus determina sobre as nossas vidas, no sentido de não podemos parar de orar, não podemos parar de buscar ao Senhor, mas o Senhor vai direcionando e vai dirigindo, vai operando nas nossas vidas segundo a vontade dEle e não somente segundo a nossa própria vontade. Vamos ver o que está ali no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Vejam então, queridos irmãos, Isaías dizendo, ai daquele que contende com o seu Criador, aquele que fica querendo colocar a Deus na parede. Queridos, nós somos servos e não senhores. Chegamos agora ao tópico 3, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Subtópico 1. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Sobre essa questão, irmãos, acabamos de mencionar há pouco. Ela não poderia se apresentar diante de Assuero com as armas naturais, com a sua beleza, com a sua simpatia, com a sua inteligência. Ela precisaria de uma graça vinda do céu, de uma intervenção diretamente de Deus para evitar que ela sofresse dano à sua vida. Então ela não contou com as suas armas naturais. Ela foi buscar as armas espirituais para poder alcançar vitória naquela batalha. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao palácio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Meus irmãos, percebam então que Esther não perdeu tempo. Foi apenas findar o jejum, findar o período de busca ao Senhor, ela imediatamente tomou ação, ou seja, decidiu agir e não esperou, não procrastinou em nenhum momento. Foi tão somente terminou o jejum, ela já colocou as roupas reais, já se preparou fisicamente, já havia se preparado espiritualmente e foi diante do rei e foi se apresentar ali diante de Assuero. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Nós acabamos de tratar sobre isso agora há pouco, durante esta lição, sobre as necessidades das armas espirituais. Irmãos, já citamos isso em aulas anteriores. A nossa luta aqui nesta terra não é contra outras pessoas. A nossa luta aqui na terra está justamente no reino espiritual. Paulo diz que nós temos que lutar contra o diabo, contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Então, as armas humanas não nos servem quando estamos travando batalhas espirituais. E provavelmente, tudo indica que Esther, inspirada pelo próprio Deus, entendeu essa necessidade e por conta disso chamou a Mardoqueu a ação do jejum, assim como ela e as suas moças. Então, ela entendeu que era uma luta espiritual e que, por conta disso, ela também precisava de armas espirituais. E aqui o comentarista menciona justamente isso.
Ela foi sábia na sua conduta, por quê? Porque foi buscar armas espirituais para combater, para lutar no campo espiritual. Isso nada mais é do que exercer sabedoria espiritual. É exercer assim em compreender como que funcionam as coisas aqui ao nosso redor. Temos aqui o reino material, mas também temos o reino espiritual. E todas as lutas do crente, elas se dão aqui no mundo espiritual. Mesmo aquelas, irmãos, que nos atingem fisicamente. Essas lutas, elas começam no reino espiritual e podem trazer consequências no reino físico. Mas as nossas batalhas, elas são sempre no reino espiritual. E Esther teve essa revelação da parte de Deus, se posicionando corretamente diante daquela necessidade. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Aqui, meus irmãos, a Bíblia menciona a respeito da mulher sábia. Vamos ler esse versículo sugerido pelo comentarista, que está ali no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Vamos ler na Nova Almeida Atualizada. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. O que significa isso? A mulher tem nas suas mãos o poder de edificar e o poder de destruir, de derrubar, de colocar a perder, dependendo tão somente o quê? Da inteligência, da sabedoria, da graça e principalmente da sujeição desta mulher às leis espirituais regidas por Deus ali na Bíblia Sagrada. Uma mulher que é obediente à palavra de Deus, certamente é uma mulher sábia, mas uma mulher que entra pelo caminho ali da desobediência, entra pelo caminho da arrogância, entra pelo caminho da insubmissão, essa mulher está fadada à derrota, tanto espiritual como também na sua família e na sua casa. Subtópico 2, estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que o que aconteceu aqui não foi algo aleatório. Essa ação de Assuero, ou seja, essa reação de Assuero quando viu Esther, certamente ocorreu por conta de resposta de oração. Não podemos nos esquecer que havia ali uma luta espiritual ocorrendo naquele reino. Amã, sendo instrumento de Satanás, havia influenciado Assuero para que fosse decretada a morte e o extermínio dos judeus. Então, havia ali, em toda aquela região espiritual, uma grande batalha acontecendo. Sendo assim, o reino espiritual, as forças das trevas, certamente agiriam sobre a vida de Assuero para que ele rejeitasse a presença de Esther. Isso humanamente falando. O diabo, o inferno, não queria que Assuero aceitasse Esther. Mas por conta do quê? Por conta do jejum de 3 dias, por conta da ação de Esther em obedecer. Acreditamos que houve a ação de Deus no coração de Assuero, que vamos dizer assim, amoleceu aquele coração e fez com que o rei aceitasse a presença da rainha ali na sua diante de si. Não tem como, meus irmãos, nós pensarmos de uma outra forma. Não podemos considerar esta aceitação de Assuero como algo natural, como se ele olhasse para Esther e falasse: olha, lá está minha rainha, vou aceitar a presença dela. De forma alguma. Porque se isso fosse possível, ela não teria jejuado os 3 dias, ela não teria pedido para que Mardoqueu e os judeus ali da cidadela de Suzã também jejuassem os 3 dias sem comer e sem beber. Então não podemos considerar essa reação de Assuero, de aceitar a presença de Esther como algo natural. Certamente, queridos irmãos, houve ali a ação de Deus no coração daquele homem para que ele não desse ouvidos aos assopros de Satanás, aos assopros do demônio nos seus ouvidos, para que rejeitasse Esther. Não, houve ali no coração daquele homem uma direta ação das mãos de Deus
trazendo aceitação para a vida de Ester, para que o nome do Senhor fosse glorificado ali através da sua serva. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas situações, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Meus irmãos, aqui precisamos tocar num detalhe que eu considero importante. Dentro do palácio, não havia nenhum tipo de necessidade que Ester tivesse. Ela era suprida de todas as coisas que ela necessitava, porque ela era rainha. Ela estava morando dentro do palácio ali do rei Assuero. Ela tinha servas, ela tinha roupas, ela tinha comida, ela tinha, enfim, tudo aquilo que ela quisesse, ela teria ali à sua disposição. Então, humanamente falando, não havia ali nenhuma necessidade que obrigasse a que ela se apresentasse diante do rei. E talvez essa questão tenha feito surgir dentro do coração de Assuero uma curiosidade, a ponto de ele perguntar: o que está acontecendo, rainha Ester? O que você quer, o que você precisa? Até a metade do reino se te dará. Conforme o comentarista pontuou, essa não era uma expressão literal, ou seja, o rei não estava oferecendo à rainha até metade do reino, mas sim mostrando para ela que havia disposição de fazer por ela tudo aquilo que estivesse ao seu alcance. E tem um outro ponto também que considero importante, foi que Ester, pelo que nós olhamos na história, nessa história, ela não foi afobada, ou seja, ela não quis adiantar as coisas, provavelmente sendo influenciada e inspirada pelo Espírito Santo. Porque qualquer um de nós, numa situação como essa, aproveitaria essa aceitação do rei naquele momento e ali, justamente ali, diante do rei, já começaríamos a suplicar pelo socorro, suplicar para que o rei fizesse ali, atendesse a súplica e livrasse o seu povo da morte. Mas Ester não. Ester se conteve. Ela pegou aquela primeira oportunidade dada por Deus e tão somente fez um convite para o rei. Ela não clamou ali pelo seu povo naquele primeiro momento. Ela fez tão somente um convite, como nós veremos um pouquinho a seguir. Subtópico 3, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Ester nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Ou seja, conforme nós já mencionamos, ela estava sendo influenciada diretamente pelo Espírito Santo depois ali daqueles 3 dias de jejum. Outro ponto importante também, queridos irmãos, é que podemos notar que quando Mardoqueu disse para Ester que ela precisaria agir, caso contrário, Deus enviaria socorro de um outro lado, de uma outra situação, a Bíblia não menciona que Mardoqueu enviou instruções para Ester a respeito do que ela haveria de fazer, ou qual seria a melhor estratégia a ser usada por Ester nessa abordagem junto com o rei. Mardoqueu somente disse para ela: olha, você vai precisar agir. Compareça diante do rei Assuero e rogue pelo seu povo. Mas ele não falou como que ela deveria agir. E nós notamos aqui que Ester certamente recebeu a ajuda e inspiração de Deus. Porque conforme acabamos de mencionar, ela não clamou pelo seu povo já nesta primeira oportunidade. Ela fez o quê? Ela fez um convite para o rei, para que o rei viesse participar de um banquete que ela estava oferecendo. Essa ação de Ester nos mostra claramente esta sintonia mencionada pelo comentarista. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Ester agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou sua disposição em atender a qualquer pedido de Ester. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Percebam, meus irmãos, então, Ester fez um convite para o rei, para que o rei comparecesse a um banquete que ela havia preparado juntamente com Amã, que era o inimigo dos judeus. Percebam, então, como é que Ester estava justamente
sendo instruída por Deus. Porque qualquer um de nós não teria estômago para convidar o nosso inimigo para participar de um banquete que nós estivéssemos preparando. Quem de nós tem estômago para fazer isso, naturalmente falando? Mas Esther, certamente instruída por Deus, chamou o rei juntamente com o seu maior inimigo, aquele que queria destruir a ela e ao seu povo, para participar ali de um banquete exclusivo, onde estavam apenas eles sentados ali. Meus irmãos, precisa de muita graça para conseguir fazer esse tipo de coisa, e justamente foi isso que Esther recebeu de Deus naquele momento. Recebeu estratégia e graça para que a vontade do Senhor fosse realizada ali. Glórias ao nome do Senhor. Esther convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Conforme já mencionamos, ela compareceu diante do rei. O pedido dela, qual foi? Que o rei comparecesse juntamente com Amã num banquete. Quando o rei estava no banquete com Amã, o rei perguntou novamente: o que você quer, rainha Esther? Até metade do reino se te dará. Ela fez o quê? Ao invés de clamar também naquela noite, naquela oportunidade, ela esperou e convidou o rei para mais um banquete que seria no dia seguinte. E assim, no dia seguinte, ela revelaria ao rei qual era o seu pedido. E notem, meus irmãos, que foi justamente, nós vamos tratar disso mais nas aulas posteriores, mas foi justamente nesta noite, como o comentarista pontuou na lição, esta noite vai ocorrer, naquela noite iria ocorrer alguma coisa que mudaria justamente todo o curso daquela história. Ela não sabia, Esther não sabia de nada. Mardoqueu não sabia de nada. Mas o Deus que controla tudo sabia de todas as coisas. Então, irmãos, tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê. Tem uma razão quando Deus está na direção das nossas vidas. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nós estamos vendo nesta lição, justamente, quando as coisas são controladas, são conduzidas, são dirigidas por Deus, tudo se dá, vamos dizer assim, tudo funciona corretamente de acordo com a vontade e os desejos de Deus. E é justamente isso que nós estamos vendo nessa maravilhosa história bíblica. Queridos, estamos chegando ao fim de mais uma lição, vamos então para a conclusão. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória. Agradeço aos irmãos por nos acompanharem até aqui. Obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda, pela sua oração e por tudo mais que os irmãos têm feito em prol desse nosso humilde trabalho. Se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana para a lição de número 11. Graça e paz, que Deus os abençoe.